Olá, hoje nós vamos conversar com a doutora Melanie Fontes Dutra. Ela é biomédica, pesquisadora, divulgadora científica e membro da Rede Análise Covid. Doutora Melanie, obrigado pela participação aqui na nossa conversa. E o tema hoje é o seguinte: a vacinação de criança preocupa todo mundo. E a gente tem um grupo de pais que ainda tem algumas dúvidas. E não porque essas pessoas sejam negacionistas ou antivacinas. São pessoas de boa fé que estão preocupadas realmente com as suas crianças e em cima, principalmente, da desinformação que a gente ainda tem no Brasil. O seu trabalho vem ajudando muito nesse aspecto, mas vamos aproveitar a sua expertise para tentar esclarecer as coisas para esses pais. Então, já de cara, a vacina é segura para crianças, Melanie? Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Acho que não tem jeito melhor da gente conversar, falar sobre isso, do que sendo realmente diretos, né? E, de fato, a vacina é, sim, muito segura. Ela foi avaliada já por várias agências reguladoras internacionais e também pela nossa agência reguladora, a Anvisa, que coloca um rigor muito grande nessas análises desses dados. Então, se observou na última reunião que a vacina é segura, que o custo-benefício é muito positivo, que qualquer risco para qualquer efeito grave mais raro é realmente muito raro e muito pouco provável, assim como quaisquer efeitos a longo prazo são extremamente improváveis. E o que traz de interessante essa vacina é justamente essa proteção, essa redução do risco de doença, de transmissão, risco de ter sequelas pós-Covid, o que é muito importante, especialmente no cenário que a gente está vendo, né? Em vários lugares do mundo, o aumento de hospitalização em crianças. Então, realmente é uma alternativa extremamente importante que, assim que estiver disponível, é importante ter adesão a ela. E por que é importante que as crianças também sejam vacinadas? A gente já não vacinou gente suficiente no Brasil? Então, quando a gente está falando de um vírus que tem um aumento de transmissibilidade, como o SARS-CoV-2 e em especial a Omicron, que parece realmente ser mais transmissível do que a Delta e outras variantes anteriores, a gente precisa imunizar o máximo da população para poder usufruir e se beneficiar desse efeito, desse impacto substancial na transmissão do vírus. Porque a transmissão caindo substancialmente, a gente vai ter muito mais segurança para retomar as atividades que tanto nos são caras e nos fazem falta hoje em dia, né? Então, a gente precisa aumentar esse público-alvo, as crianças fazem parte disso. A gente vê em estudos também que as crianças podem ser transmissoras silenciosas, ou seja, mesmo estando assintomáticas, elas podem acabar transmitindo e colocando pessoas mais vulneráveis em risco por conta dessa transmissão. Então, sabendo disso, é um público que precisa dessa proteção, não só para o seu benefício individual, mas também para a nossa estratégia social de controle da transmissão. Me diz uma coisa, a gente pensando nas consequências a longo prazo dessa vacinação, vacina deixa algum efeito a longo prazo? Não faz sentido a gente pensar nisso pelo simples motivo. Os componentes das vacinas, eles permanecem muito pouco tempo no organismo. Vamos pegar a Pfizer, que é a nossa vacina aprovada para o grupo de 5 a 11 anos, por exemplo. O RNA, que é o constituinte dessa vacina, ele é muito instável. Ele não permanece por muito tempo no organismo. Já tem dados mostrando que quaisquer efeitos importantes que a vacina pode trazer podem surgir ali nas primeiras 2, 3 semanas após a imunização. Então, se a gente for pegar essa informação, a gente vê que o tempo que o estudo clínico lá atrás cobriu é mais que suficiente para estabelecer um bom perfil de segurança, porque após esse período não faz sentido pensar em efeitos a longo prazo. E a gente, enquanto cientista, enquanto pesquisador, sempre trabalha com possibilidades. Vocês não vão ver um cientista sério falando em certezas absolutas. Sempre e nunca não é algo que faz parte do vocabulário de um cientista. Então, vamos falar em probabilidades, né? A probabilidade de qualquer evento adverso a longo prazo acontecer é muito baixa, muito baixa. A gente lida com probabilidades muito maiores em situações supérfluas do nosso dia a dia que são muito maiores do que esses efeitos. Então, as pessoas podem ficar tranquilas que o período mais importante a ser observado é essas 2, 3 semanas após, e mesmo assim, nesse período, qualquer evento mais sério é muito raro, pensando nesse período, quanto mais um período ainda maior.
Vamos lembrar, né? Afinal de contas, a Covid-19 acomete crianças, leva essas crianças para o hospital e até mata crianças, né, Melanie? Exatamente, né? A gente está vendo um aumento importante de hospitalizações ali na África do Sul, que agora começou a diminuir, ainda bem. Nos Estados Unidos também teve uma notícia recente desse aumento de hospitalizações. Então a gente precisa cuidar. É um público, sim, que pode adoecer. Se a gente for olhar os números absolutos, que é o que muita gente às vezes usa como argumento, realmente adultos, em números absolutos, né, vão acabar hospitalizando mais. Mas se a gente olhar dentro da população infantil, a Covid já é uma das principais causas de hospitalização e óbitos. Se a gente for olhar em termos de comparação entre países, o Brasil já é o segundo país com o maior número de óbitos de Covid em crianças da pandemia. Então, se a gente começa a focar nesse grupo, a gente vê como a Covid tem impactado tanto, né? Uma doença que hoje, felizmente, pode ser prevenível, a gente pode reduzir substancialmente os riscos para essa doença, por causa dessa vacina que hoje nós temos. Então, a gente precisa que os pais entendam isso e façam escolhas seguras para os seus filhos. É natural que se tenha essa hesitação, esse medo, é muitas vezes uma novidade para o pai ali estar acompanhando em tempo real esse processo da vacinação, mas é importante que os pais tenham em mente que essas inseguranças não podem privá-los de tomar uma decisão fundamental para a saúde do seu filho. Então tem que buscar informação e informação que está sendo baseada em ciência e não em opiniões. E olha, para quem está preocupado com o futuro dos seus filhos, a gente não tem ainda dados para poder entender qual a real consequência da infecção pelo coronavírus. Porque tem gente aí desinformada e querendo desinformar a população, propondo até que as crianças se infectem de propósito. Né? Isso é uma coisa completamente absurda e que traz um risco muito grande, né, Melanie? Exatamente, né? Como tu mesmo falou, Luiz, a gente tem o risco da infecção, a gente tem o risco da doença, da hospitalização, o risco do óbito, né? Mas a gente também tem o risco de, ao se recuperar, ter as sequelas. Covid longa é um fenômeno visto em crianças e a gente não sabe quanto tempo dura essas sequelas, quais sequelas podem ser, o impacto a médio e longo prazo delas na saúde dessa criança. Se a gente está vendo em adultos pessoas que há muito tempo ainda seguem tendo essas sequelas e isso impacta substancialmente na sua vida, imagina uma criança, né, que tem toda a sua vida pela frente, ter que conviver aí por um tempo indeterminado com uma sequela que pode ser diversa, né? A gente tem uma diversidade aí de possíveis sequelas pós-Covid. Então é um risco que não vale a pena ser corrido, especialmente tendo um imunizante que pode preparar o organismo dessa criança para, se eventualmente ela acabar sendo exposta ou acabar entrando em contato com o vírus, o organismo vai estar muito mais preparado para defendê-la e evitar quaisquer riscos, inclusive da Covid longa. É o que eu posso dizer, posso dar até meu relato. Eu tive Covid em março de 2020 e até hoje eu estou sem olfato, né? Então imagina isso, uma criança não sentir cheiro durante seu desenvolvimento. Até para o estímulo cerebral isso pode trazer consequências que a gente nem sabe quais serão no futuro, né? Exatamente, estímulo melhoras, inclusive. Estamos tentando. Bom, Melanie, eu queria te agradecer muito pela tua entrevista, pelas respostas objetivas, que eu acho que é isso que a gente precisa passar para os pais das crianças que ainda têm dúvidas com relação à vacinação. E tomara a gente consiga começar a fazer isso o mais rápido possível. Com certeza, é muito importante que as dúvidas sejam sanadas, né? Não há problema algum ter dúvida. Ter dúvida é o que faz a gente buscar conhecimento, é o que faz a gente aprender, enriquecer a nossa vida, mas a gente não pode ficar estagnado pelo medo, pelo desconhecido ou pelas incertezas. Por isso que a gente tem tanto divulgador científico, cientista, profissionais como tu, que estão aqui abertos a conversar, a discutir. São pessoas que valem a pena sentar ali um pouquinho, conversar, ouvir o que essas pessoas têm a dizer, os estudos que elas vão compartilhar contigo, porque nós estamos correndo riscos a todos os momentos. A questão é, escolha os riscos. Há riscos muito menores do que outros. Se a gente pegar, por exemplo, risco de miocardite, que é uma coisa que eu ouço muito dos pais usando como justificativa para não vacinar os seus filhos. O risco de miocardite pela Covid-19 é muito maior do que qualquer risco que a vacina poderia trazer. Inclusive pegando uma faixa etária onde se viu o maior risco, que foi 0,007%. É muito menor que 1%. É um risco, assim, muito baixo. Então as pessoas precisam ter em mente isso, né?
que elas precisam conhecer os riscos para tomar decisões baseadas em evidências, não em achismos que podem estar fundamentados em tantas outras coisas que a gente não tem a menor ideia, né? É para isso que nós temos a ciência, para que a gente tome decisões melhores e baseadas no que mais se aproxima à realidade. Então, busque o cientista, busque todos os profissionais que se embasam em ciência para sanar suas dúvidas e na hora que tu for vacinar o teu filho, tu ter aquela grande sensação de alívio, né, de estar ali promovendo uma saúde aí para ele que é algo de preço incalculável. De novo, muito obrigado, Melanie. E olha, ficou o recado aqui para qualquer pai que ainda tenha dúvidas sobre a vacina de crianças. Vamos vacinar nossos filhos, vamos proteger o futuro desse país também, gente. Parece uma frase meio feita de político, mas é verdade. A gente está para proteger do futuro do Brasil. Até mais, espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Muito obrigada.